Em uma jornada poeirenta rumo a Jerusalém, Jesus e seus 12 discípulos caminhavam sob o sol do meio-dia. De repente, Jesus parou e se virou para eles com uma expressão séria, para revelar um destino sombrio. Ele profetizou que seria entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas, condenado à morte e zombado. Seria a coeta do crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Os discípulos ouviam, confusos e tristes. Nesse momento solene, a mãe de Tiago e João se aproximou de Jesus, acompanhada de seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, fazendo um pedido. Jesus a ouviu com atenção, enquanto os filhos observavam. Jesus perguntou o que ela desejava. Ela pediu que seus filhos se sentassem à direita e à esquerda em seu reino. Jesus então se dirigiu a Tiago e João, questionando se poderiam beber do cálice que ele estava prestes a beber. Eles responderam que sim. Jesus afirmou que beberiam, mas os lugares de honra não eram dele para conceder. Esses lugares seriam dados àqueles para quem foram preparados por seu Pai. Uma lição de humildade. Os outros 10 discípulos, ao ouvirem o pedido, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e explicou que, entre os gentios, os governantes dominam e os grandes exercem autoridade. Mas entre eles, não deveria ser assim. Quem quisesse ser grande, que fosse servo de todos. E quem quisesse ser o primeiro, que fosse escravo de todos. Uma inversão dos valores mundanos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma mensagem eterna de humildade, serviço e sacrifício, que ecoa através dos séculos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado dessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar o joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Sempre que você faz isto, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na segunda semana da Quaresma, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos que zombariam dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podemos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais eles os preparou. Quando outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido,
Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridos irmãos, a mensagem do Mestre é muito clara, muito clara. Enquanto os grandes da terra constroem tronos para o próprio poder, Deus acolhe os tronos incômodos, a cruz, do qual reina dando a vida. O caminho do serviço é o antídoto mais eficaz contra a doença da busca dos primeiros lugares. É o remédio é o remédio para os carreiristas que está na busca dos primeiros lugares, que contagia contextos totalmente desumanos, a busca do poder hierárquico, civil, e assim vai. O que muito me chama a atenção nesse evangelho de hoje não é nem tanto o carreirismo. É um mal, é um grande mal. É claro que é um grande mal. Mas esta mãe, o olhar de mãe que crê em Jesus. A fé dela é tão grande que ela faz um pedido. É um pedido de uma mãe. Deixa que um desses dois meus filhos, um fica à tua direita, outro fica à esquerda. Ela não perguntou se a direita é melhor, se a esquerda é melhor. Ela pediu que fosse para o reino de Deus, que entrasse no reino de Deus. Jesus veio apresentar o reino e esta mulher pede essa graça a Jesus. Mas Jesus interpela os dois e pergunta: por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber? O cálice que Jesus bebe é a cruz, é o sofrimento. É quando se faz uma consagração na minha comunidade, essa pergunta deve ser feita: vós podereis beber o cálice que eu vou beber? Então, podemos. Aqui está, né? Nós estamos preparados para o sofrimento. Quando o sofrimento vem, a gente faz o quê com o sofrimento, né? Se desespera, se revolta contra Deus, abandona Deus, e assim acaba acontecendo. Estamos preparados mesmo para beber o cálice que Jesus bebeu, que é o sofrimento, repito? Então, eles disseram: podemos. Não sei se eles entenderam bem qual seria esse cálice. Não sei se eles entenderam bem. Não sei se eles eram carreiristas e queriam os primeiros lugares. Não sei. Não sei. Não sei se é essa a visão de Mateus. Mas eles beberam o cálice que Jesus bebeu. Eles também foram mortos, também foram misturados o sangue deles na terra, derrubaram o seu sangue por amor de Jesus Cristo. Então hoje nós somos provocados por esse evangelho e nos perguntarmos se o sofrimento que estamos vivendo atualizar esse sofrimento, no sentido de que atualizar o nosso amor a Jesus Cristo, não desistir do nosso Senhor, continuar caminhando, continuar crendo, continuar firme, não se apaixonar pelos carreirismos da igreja ou do mundo civil, mas vivermos o serviço ao reino de Deus. Hoje nós somos provocados para vivermos a autenticidade desse serviço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça
de servirmos a Jesus Cristo. Que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos dê a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.